Oitavo andar. Artes em geral e museu. Gente linda, amei esse andar. Salas e mais salas para aulas de desenhos, pinturas, artesanato, esculturas, canto, orquestras, poesias e poemas. Vocês acreditam que de vez em quando Nova Jerusalém recebe a visita de grandes pintores, compositores, cartunistas, maestros, violinistas, pianistas, etc.? Ouvi dizer que a Cidade Santa já recebeu as visitas desses grandes cooperadores da humanidade como Ludwig van Beethoven, Chopin e Mozart, e outros famosos no campo da música. Constantemente aparecem por aqui grandes pintores como Renoir, meu preferido, Vincent van Gogh, Pablo Picasso e outros tantos. Imagina ver de perto um desses atuarem? As salas são ricamente adornadas contendo desde material infanto-juvenil como para adultos iniciantes e aqueles que já apresentam claramente seus dons. Tadinha de mim que me julgo artesã. Fiquei caladinha quando visitei a aula de artesanatos. Peças maravilhosas que variam da pintura ao tricô, crochê e costura. Ricas e encantadoras peças como bonecos que parecem vivos, ricos e diferentes fuxicos, toalhas, colchas, móveis, jarras, flores, bandejas e outros utensílios vários que conhecemos aqui, só que de uma beleza incomum e enfeites variados de encantar os olhos. Algumas peças produzidas com pedrarias que são verdadeiras gemas preciosas. Uau! Nunca pensei que pudesse haver peças tão lindas como aquelas. A seguir entrei no setor de desenho e pintura. Gente, cada tela de cair o queixo. Salas abarrotadas de alunos com seus cavaletes, muitos pincéis e estojos cheios de frascos de tintas de cores e mais cores. Inclusive, existem cores que aqui na superfície terrestre não conhecemos. Maravilhosas, deslumbrantes. Esses alunos podem sair do prédio e pintar em meio à natureza e junto a um grande rio, que descreverei mais à frente. Crianças, jovens, adultos e idosos com lápis e tintas nas mãos. Existem as salinhas dos pequeninos, cavaletes pequenos de acordo com os tamanhos das crianças. Um encanto de encher os olhos de lágrimas. Aquarelas por todas as paredes. Varais bem montados, exibindo as obras dos alunos, valorizando cada uma de suas tendências. Fiquei sabendo que os grandes pintores passam por essas salas e analisam as pinturas, desenhos e caricaturas, parabenizando os alunos que ficam orgulhosos. Vou aqui contar um segredo. Ainda vou pintar paisagens com muitas árvores e flores. Sei que vai demorar, mas um dia eu consigo. Andando em frente, visitei o setor das esculturas. Lá tem desde as famosas massinhas, argilas, tintas, colas, pincéis, ferramentas de cortes e marteladas, bem como serras elétricas próprias para emoldurar enormes blocos. Fiquei um tempão admirando as esculturas, desde estátuas minúsculas e outras enormes, feitas em pedras variadas, madeira, gesso, argamassa, argila, areia, linda. Deparei-me com um cavalo feito em mármore que me deixou extasiada, e o mar feito de areia colorida, e as focas e leões marinhos deitados no gelo. Tem também leões, tigres, macacos, cães, gatos, crianças, personagens da história terrena, importantes homens e réplicas de brinquedos. Árvores e maquetes com belíssimas casas, prédios e praças com muito verde. Tive que ir para um canto, pois a emoção tomou conta de mim e chorei em lembrar dos pequeninos e adolescentes judiados e com suas vidas vazias e torturadas por fome, drogas, miséria e abusos. Assim como no setor da pintura, aqui também tem desde criancinhas de 3 anos, jovens, adultos e idosos. Senti uma ponta de inveja, pois nunca consegui moldar nada com as mãos. Caminhando mais um pouco, encontrei o departamento da música. Fantástico, sons e mais sons. Salas separadas contendo aulas de violinos, pianos, cravos, pandeiros, tambores, violões, violas, guitarras, baterias, cântares, harpas e acordeons. Instrumentos indianos e indígenas e outros muito antigos, bem diferentes e exóticos que não sei nem os nomes. Sem aqui menosprezar os triângulos, chocalhos e outros sons. Salas e mais salas para aulas de cantos, explorando as vozes de crianças, jovens, adultos e idosos. Também os fantásticos corais com vozes diversas e uníssonas. Óperas belíssimas que tive o prazer de assistir ao ensaio da Madame Butterfly. Dá para cair o queixo tal beleza das vozes. Em salas maiores, as orquestras mirim, juvenil e adulta. Exímios maestros dirigem o que chamamos de sinfonia em sintonia. Tanto os cantos quanto as bandas e orquestras ensaiam músicas do clássico ao popular de cada país. Escutei de Bach a Cartola e Noel Rosa, com samba raiz, sem contudo a banalização das letras e músicas, como funk, pancadão e outras mais, onde se rebaixa a figura feminina, chamando de cachorra e o homem de tigrão, ou abaixa aqui ou senta ali. Também não ouvi nada banalizando a função sexual e suas ações de prazer ou procriação.
Importante notar a alegria e prazer em ver os rostinhos das crianças e jovens com seus instrumentos musicais e apresentando suas vozes que ecoavam no espaço, encantando a todos que os ouviam. Fiquei extasiada ao ver um menino de uns 3 anos tocando violino numa orquestra em meio a adultos. O instrumento dele era pequenino para se encaixar no pescocinho pequeno e fino, bem como em suas mãozinhas minúsculas. Muito lindo e divino. Ao lado, deparei-me com o departamento da dança. Também vi pessoas de todas as idades. Os enormes salões eram todos eles paredes espelhadas e o piso parecia molhado de tão liso e alinhado. Todo ele feito de ouro e asinhas divisórias de prata. Amplas janelas voltadas para o verde das matas e em frente à belíssima corrente do brilhante rio de águas cristalinas. Formosos bailarinos contorciam seus corpos nas maravilhosas danças ao som da suave música. Quando cheguei, estavam ensaiando Cisne Negro. Nas inúmeras salas ao redor, assisti a aulas do balé clássico ao sapateado, jazz e samba raiz. Criancinhas sorridentes, sem o sofrimento de serem obrigadas a posturas exigentes e dolorosas. O que mais me encantou foi a sala onde estavam tendo aula de dança japonesa, onde os alunos dançavam usando e rodopiando vários guarda-chuvas coloridos. Muito bonito e delicado. Passos graciosos e certeiros. A seguir, vi dança africana, indígena, brasileira, portuguesa, alemã, russa, chinesa, austríaca, egípcia, grega, árabe e muitas outras. E agora, tchan 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 tchan, a surpresa da Nova Jerusalém. Dança de salão. Sim, dança de salão com casais entrelaçados, bailando as mais lindas músicas do cancioneiro mundial, do samba à valsa. Gente, bolero dançando daquela forma de 2 para lá e 2 para cá. Pasmem, mas é verdadeiro e ninguém consegue ficar parado. Observação. Nenhuma atividade desse departamento das artes contém música por aparelhos eletrônicos. Em cada sala tem orquestra ou banda de música, alguém tocando piano, violino, acordeão, violão, viola, gaita ou outros. Exemplos. Nas danças africanas e indígenas, os sons dos tambores são simplesmente fantásticos, ao passo que no dos balés, o som do piano e violino são primordiais. O fado português e o tango argentino necessitam de acordeão, e o samba brasileiro precisa de tamborim e pandeiro, concordam? Ao final desse imenso e largo corredor de salas e mais salas, encontrei o museu. Tanta tecnologia que não sei se conseguirei explicar tal minha ignorância em entender como se processam os hologramas. O museu parece vivo. Cada setor tem móveis e paisagens de acordo com cada época. Os personagens são em holograma e interagem com a paisagem ao redor. Vou dar 3 exemplos fáceis de entender. Peço que vocês coloquem as cenas a seguir em suas mentes como se estivessem no local. Um homem da Idade da Pedra está caçando na floresta. Ele se movimenta, rodopia, anda ou corre. Dá para ouvir sua respiração ofegante ou suave. Ouve-se também o barulho das folhas secas e quebrar de galhos ao redor. Ao longe, o barulho de riachos e cachoeiras. Nitidamente, ouve-se o trinado de diversos pássaros, o uivo ou roncar de um animal. Se vai chover, dá para ouvir o barulho dos trovões e raios caindo. Outro exemplo. Uma mulher está dando à luz em meio à savana africana. Ela está de cócoras e o bebê já está nascendo. Aproxima-se um faminto leão. O que ela fará a seguir para salvar-se e seu bebê? Uma dona de casa, tempos atuais, está correndo para salvar seu bolo que está queimando no forno. Como se dá isso? Já sei o que vocês vão dizer. Ah, Regina, isso a gente já tem no cinema, televisão, celular e outros aparelhos mais. Muita calma nessa hora. Esses espíritos me metem cada enrascada. O pior é que a maioria das vezes eu tenho que me arranjar sozinha para explicar. Uma coisa é o espírito transmitir pensamentos, a outra é o médium, sensitivo no meu caso, passar para a escrita, sem entender como o negócio funciona. Socorro! O bom mesmo era com Francisco Cândido Xavier. Emmanuel apagava ele, tomava a mão dele e escrevia. Luiz A. Gasparetto entregava seus pintores e a obra saía. Ele só ia ver quando voltava ao corpo físico. Socorro de novo. Vamos devagar e tentar explicar o que não entendo. É a 3D, gente. Já imagino que vocês vão dizer. Poxa, Regina, o 3D já tem no cinema também. É só colocar aqueles óculos que dá para ver tudo em terceira dimensão e depois ficar tontinho, tontinho. Óculos 3D te deixa tonto e desorientado. Então, amigos do meu coração, só que tem uma ou mais diferenças. Os óculos 3D deixam você tonto e desorientado. Porém, lá no Museu de Nova Jerusalém é ao contrário. Você se sente bem revigorado ao ver as cenas como se fossem vivas, sem usar nenhum artefato. Os personagens interagem uns com os outros e com o público também. É isso mesmo. Eles não saem do recinto onde estão, porém conversam conosco pelo pensamento.
explicando os acontecimentos da época que estamos vendo e que, porventura, venhamos não entender. É claro que não podemos mudar os acontecimentos, tipo salvar alguém, descobrir quem efetuou um roubo ou desativar uma bomba. Outra diferença gritante é que, no cinema 3D, usamos somente 2 de nossos sentidos, audição e visão. Porém, nesse museu, usamos 5 sentidos e mais a percepção dos acontecimentos que ficam muito aguçados, ou seja, vemos, ouvimos, tocamos, sentimos cheiro e sentimos gosto. O sexto sentido é aguçado pelas emoções. Nosso coração acelera, temos imensa vontade de chorar e sentimos as dores que aquele personagem ou animal está sentindo naquele momento. No meu grupo em visita ao museu, um homem sentiu imensa dor no peito quando um guerreiro atingiu o outro com uma flechada. Uma mulher começou a sentir contrações de parto para ajudar a africana que corria o risco do ataque do leão faminto. Frases citadas acima. Vocês vão perguntar, sentir dores da contração do parto é ajudar? Como assim? Explico já já. É onde entra o sexto sentido e o amor ao próximo. As cenas são tão reais e essa irmã do grupo se envolveu tanto que captou as dores da africana e apressadamente começou a ajudar com as contrações para apressar o parto e a mãe ter tempo de correr com seu filho recém-nascido, entenderam? Sabe quando estamos vendo o filme e torcemos para que o mocinho vença? É isso. Porém não é só torcer, é vibrar e ter empatia. Simpatia é diferente de empatia. Simpatia é estar de fora com alguém que sofre. Empatia é entrar no sofrimento do outro e sentir a mesma coisa. Quanto ao caso da dona de casa que deixou queimar o bolo, frase citada acima, todo o grupo teve vontade de avisá-la quando estava distraída fazendo outras coisas. Quando ela abriu o forno, sufocamos e começamos a tossir devido à fumaça tóxica que invadiu todo o ambiente. Toda a plateia interage sentindo todos os acontecimentos da cena exibida pelos hologramas. Entenderam agora? Nos cinemas vemos imagens da mulher colocando o bolo no forno, mas não sufocamos com a fumaça do bolo queimado. Quanto ao tato, o que tenho a dizer é que fomos informados que poderíamos tocar somente em flores, folhas, troncos, grama e pequenos animais, como coelhos, esquilos e outros pequeninos e inofensivos, como galináceos e pássaros. Vale lembrar que todos os grupos eram muito bem organizados e silenciosos. Muitos guias, homens e mulheres, nos acompanhavam em todos os setores, informando-nos bem como alertando-nos onde e quando tocar. Todas as descrições eram ricas em conhecimentos históricos, geográficos e científicos. Algumas figuras holográficas humanas e ou humanoides poderíamos cumprimentar de acordo com a tradição do lugar de origem. Exemplo: brasileiros dão as mãos, indianos espalmam as mãos e abaixam a cabeça, já os russos beijam-se nos rostos uns dos outros. Alguns personagens só nos olhavam e outros, indiferente, nem sequer nos dirigiam o olhar. É interessante lembrar também da riqueza dos computadores. Parece filme de ficção. Telões espalhados por todo lado com claras explicações de tudo que estava contido nos setores. Aliás, muito bem dispostos em salas separadas e cada uma delas com a história e trajetória de época do planeta Terra que, lá também é chamado de Gaia, Tiamat e Cham. Às vezes ouvíamos a designação carinhosa de Planetinha Azul. Depois dessa longa explanação, vamos passar pelo Museu de Nova Jerusalém? O guia nos conduziu ao início de tudo. Uma enorme sala com telões mostrando a formação do planeta e suas convulsões, passando pelas eras geológicas, catástrofes e caos, com suas ebulições e muita lava incandescente. Isso levou bilhões de anos até que surgiu a primeira vida que foi trazida do espaço pela panspermia balística. Interessante, muito lindo, porém assustador. Estrondos, faíscas, raios, trovões e revolução por todo lado. Gelo se formando, gelo se derretendo. Tudo isso orientado e dirigido por Jesus e uma pleiade de milhares de espíritos trabalhadores de seu ministério. Vide A Caminho da Luz, Emmanuel Francisco Xavier. Fomos encaminhados para outra sala e o que vimos ficou mais agradável aos nossos assustados olhos. Lá estava o brilho do sol, da lua e na superfície terrestre muitas águas e terra, já apresentando muito verde e imensas florestas. Por causa da imensa quantidade de águas, agora o planeta já começava a tomar forma em suas primeiras divisões. Imagino que as transformações continuarão por muito tempo devido ao assentamento e formação das placas tectônicas. Porém, já dava para visualizar a grandeza e a beleza do lugar, apesar de ainda um pouco bagunçado na minha humilde visão e total ignorância. Nossos simpáticos guias, um jovem e uma jovem, nos encaminharam para uma sala ao lado, onde, extasiados, vimos os primeiros animais, como peixes pequenos e outros bem grandes. Já dava para perceber que nas águas tinha a riqueza da vida animal, bem como em terra firme alguns esquisitos insetos e já alguns voadores. Não sei explicar o que eram, mas me lembram plateumintos.
Talvez a palavra inseto nem seja adequada. Telões e mais telões explicativos, mas deixamos para as próximas visitas, pois queríamos ver tudo no mesmo dia. Gente, um museu desses leva anos para entender tudo. Nossos lindos guias nos encaminharam para a próxima sala. Chorei em ver a extinção total dos dinossauros. É de doer o coração ver aqueles animais imensos caídos e abatidos. Muito triste. Sei lá, mas tenho a impressão de que eles foram um erro da criação. Coisa minha, viu, gente? Xiii, agora estou naquela dúvida. Apago ou não apago essa minha ridícula e curiosa opinião? Mas acho que vou deixar para aguçar a mente dos meus queridos leitores e amigos do coração. Imensos animais com 2 bracinhos esquisitos, outros magrelos voadores, alguns super rápidos, outros extremamente lentos. Alguns violentamente carnívoros e outros delicadamente vegetarianos. Muito estranho também o fato de terem sido exterminados. Por quê? Para que existiram? Simples experiência genética? Por que não foram aprimorados como tantos outros animais? Lembrei-me da famosa frase que nos ensina a calar. Em briga de cachorro grande, cachorro pequeno não entra. Vamos juntos para outra sala? Que visão, que êxtase, que lindeza. Muito verde, muito mato e matas. Florestas e mais florestas. Flores e frutos deliciosos. Dá para sentir o gosto em nossas papilas gustativas. Águas doce e salgada. Cascatas e cachoeiras que caem como um véu esbranquiçado, fazendo contorno nas enormes pedras. Ilhas e mais ilhas. E eles, nossos irmãozinhos, os animais. Uma diversidade e beleza que não consigo expressar na escrita. Rastejantes, bípedes, quadrúpedes, pequenos, grandes, espertos, preguiçosos, uns ferozes e outros mansos, uns assustadores e outros atrevidos e cativantes. Vários desses últimos vieram nos cheirar. O guia alertou-nos para ficarmos quietos que depois do reconhecimento pelo odor, poderíamos acarinhá-los. Nas águas, peixes e mais peixes, e nos ares, aves e mais aves. Cortando os céus que agora está mais azul, com o branco das nuvens. Até parece que o sol é outro, mais brilhante, mais quente e mais energético, iluminando tudo e todos. Até o clima está mais ameno e constante. A barulhada de antes acabou. Os roncos dos céus diminuíram e as chuvas já começam a moderar seus ciclos. Por causa do rei sol e a fantástica fotossíntese, agora o verde é mais verde. O sabor dos frutos é menos cítrico e amargo. E o ar, mais leve e agradável. Nas salas anteriores, o ar era sufocante e a atmosfera densa, pesada. Agora dá para sentir o cheiro das flores e dos frutos. Gostoso demais. Somente através dos bilhões de anos se consegue uma maravilha dessas. É a fantástica evolução das espécies, de prender o fôlego. Tchan, 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 tchan. Chegou o grande momento. Aquele esperado por todos. A chegada do homem. Não vou entrar na questão bíblica, muito menos religiosa. Se assim fosse, teria que apresentar também os estudos indianos, sumerianos, gregos e outros mais, não somente a opinião judaica. No imenso salão estão dispostos em tamanho natural e com todas as características todos os representantes de cada época da evolução, desde os primórdios até os dias de hoje, com o Homo sapiens sapiens. Trata-se de uma enorme e demorada trajetória. Após muito estudo e trabalho realizado pelos geneticistas do espaço, chegou-se ao que apresentamos hoje. Esses personagens são dispostos em tipo baias, separados por uma espécie de vidro ou acrílico. Juntos estão artefatos, tipo de moradia, armas e outras características, nos seus minuciosos detalhes. Tudo muito bem feito e trabalhoso. Todos eles se movimentam em seu meio ambiente, dando para identificar caça, plantio, família, dança, guerras, domínio e demarcação de terreno e sua rivalidade com outras tribos. As baias vão apresentando a evolução até chegar nos dias de hoje, com sua tecnologia avançada, porém observamos que as armas mudaram, mas as guerras e a dominação por território continuam as mesmas, só que com mapas demarcatórios e governos instituídos. Fácil de se notar também o patriarcado, misoginia e violência. Se naquela época o ser masculino espancava suas mulheres e crianças, nos dias de hoje temos o feminicídio, o infanticídio e a triste violência sexual. Se naquela época os cultos de ofertas aos deuses disso daquilo eram feitos, nos dias de hoje a adoração continua a mesma, bem como sacrifícios através da fome, miséria, discriminação, preconceitos raciais e religiosos, sem contar sacrifícios de animais e humanos, principalmente nos diversos templos religiosos. Perguntei para mim mesma, houve evolução? Respondi para mim mesma, sim, no campo da tecnologia, da moda, da ciência. Porém, no que tange à moral, continuamos os mesmos. Matamos, excluímos, discriminamos e escravizamos. Criticamos que na Índia tem separação de castas, ato abominável, porém temos no mundo todo arquibilionários, milionários e ricos que vivem vidas extremamente nababescas, enquanto mais de 90% da população mundial chora por pão e água, morrem de frio ou calor excessivo, doenças, falta de assistência médica, remédio, vacinas
escolas e outras desigualdades mais. A maioria trabalha para enriquecer a pequena massa que usufrui desses benefícios, sem moverem um dedo. Confesso que me perdi nas minhas ideias socialistas e o imenso desejo de ver o grande sonho, bandeira do espiritismo, liberdade, igualdade e fraternidade. Poderia ficar aqui horas e horas a fio citando grandes homens que labutaram pela igualdade, porém resumirei ao maior de todos eles, Jesus, em sua riqueza de ensinamentos no fantástico Sermão da Montanha, mas precisamente no item Bem-aventuranças, bem como a necessidade do perdão das ofensas, amar os inimigos, orar por todos aqueles que nos maltratam, caluniam e perseguem, dividir as riquezas com aqueles que têm fome e sede, aplicarmos a justiça para com todos. A seguir, deixo registrados 3 máximas desse mestre incomparável. Amar ao próximo como a si mesmo. Misericórdia quero, e não sacrifício. Não façais aos outros o que não quereríeis que os outros vos fizessem. Esse setor da evolução humana é riquíssimo em detalhes e mais detalhes, inclusive o som da linguagem dos primeiros seres, e que eram mais grunhidos que palavras, bem como a perfeição dos sons dos animais das épocas, mamute, tigre de sabre e umas aves e peixes esquisitos, os artefatos feitos com barro, madeira, bambu e depois em ferro e outros metais. Fantástico! Foi mais ou menos nesse período que a humanidade vivenciou a invasão dos Anunnaki, seres de outro mundo, Nibiru, que aqui chegaram e escravizaram homens e mulheres para a extração de ouro em minas subterrâneas para depois levarem para a preservação de seu mundo. Anu e seus inteligentes, porém cruéis filhos, Enki, Enlil e Ninhursag, fizeram o que quiseram com os humanos, alteraram a genética de acordo com seus caprichos e ciência avançada. Entre experiências cruéis, escravizações, estupros e castigos tenebrosos. Foi mais ou menos nesse tempo também que se apresentou à humanidade terrestre um mesmo ser que se denominou o Deus Brahma, através dos indianos, o Deus Kaagem, o trapaceiro, através de uma tribo africana, o Deus Caos, através dos gregos, o Deus dos judeus, Yahvé, Yavá, Javé, através de Moisés e os profetas do Antigo Testamento, e Alá, através dos muçulmanos. Se lermos o Velho Testamento e o Alcorão, veremos a tirania desse ser que se autodenominou como Deus único e absoluto. Quem o enfrentasse ou desobedecesse suas absurdas leis de matança e torturas, ele eliminava sem piedade. Autoproclamou-se como Senhor dos Exércitos e comandava o tempo todo seus soldados para dizimarem cidades, vilas e aldeias, matando, saqueando, queimando e estuprando crianças e mulheres. Vou ficar por aqui porque não foi só ele. Tivemos e ainda temos também as castas importantes da Índia que sempre discriminaram e mataram seu povo sofrido de miséria, fome exagerada, prostituição, com estupros, torturas e cegueira de suas crianças. Vemos o mesmo na Grécia, Roma, Egito, Rússia, Estados Unidos e outros países mais, com suas leis discriminatórias e exigentes para com a plebe. E as guerras sanguinolentas que nunca resolveram absolutamente nada, só promoveram flagelos destruidores de pessoas e do nosso planeta, sem contar os imponentes deuses do Olimpo que exploram, matam e desprezam a humanidade. Ficam lá de cima, no seu paraíso, observando-nos e rindo em frente aos seus telões de tecnologia avançada e aurindo nossas energias através dos sacrifícios de pânico infantil e adulto. Comandado por Zeus, um deus demente, implacável e tirano, bem como seus vaidosos filhos, que nunca conheceram o tormento das provações e nem nunca trabalharam, já foram criados prontos e nunca precisaram passar por reencarnações dolorosas. Para suas experiências, criam avatares que vêm para a trincheira na Terra e outros planetas mais. E após o desencarne, esses avatares repassam os elétrons de memórias para que eles se deliciem dos horrores sofridos. Após isso, os avatares ficam inúteis e desmemoriados, andando por ali até serem enviados de novo, cheio de culpa pelos implantes de karma em suas mentes, para uma e outra reencarnação, dentro da famosa roda de Sansara, que eu chamo de roda da vingança. Vide o caso de Satya Sai Baba, que hoje está reencarnado como Prima Sai. Já assistiram ao filme Matrix, das irmãs Wachowski? Exatamente aquilo. Existe um Matrix dirigido pelo arquiteto e nós somos seus alimentadores. A seguir, em uma sala contígua, encontramos um espetáculo de demonstração de grandes homens e mulheres da humanidade, em todas as épocas e regiões diversas. Em tamanho natural, vimos personagens de cada época, com figurinos, móveis e todo tipo de apetrechos, joias, coroas, cetros, enfeites, quadros nas paredes e vasilhames.
No campo da ciência, política, literatura, religião, movimentos sociais e, infelizmente, líderes das grandes guerras como a Primeira e a Segunda. Todos eles se movimentando de um lado para o outro, assentados em seus tronos, poltronas e ou cadeiras por detrás de mesas, assinando tratados para benefício ou desgraça da humanidade. Tanto os da luz quanto os das trevas. Dentre os da escuridão estão Gengis Khan, Nero, Calígula, Torquemada, Stalin, Carlos Alberto Brilhante Ustra, entre outros mais. Chorei quando me deparei com os do bem e quando olhei para a réplica de um Francisco de Assis, de um Mahatma Gandhi, de um Zumbi dos Palmares, de uma Helena P. Blavatsky, de uma Irmã Dulce, de um Francisco Cândido Xavier e de um Mandela, entre outros. Sem contar que vimos figuras que nem sabemos quem são. Senhorinhas e senhorzinhos desconhecidos, que passaram por aqui deixando rastros de imenso amor. Apesar da demonstração muito bem montada para cada época, percebi que havia no ar uma distância enorme entre luz e trevas, o bem e o mal. Fisionomias muito bem elaboradas. Os do mal eram carrancudos, sisudos, orgulhosos, com olhar superior, dando ar de poderosos, com seus trajes pomposos e ricos. Os do bem eram humildes, simples e de olhar sereno, emitindo bondade e amor e sem nenhuma ostentação, trajando vestes simples e às vezes até maltrapilhos. Fiquei muito emocionada, fui às lágrimas. Observação. O que considerei interessante foi o fato de terem réplicas dos desencarnados que atuaram nas épocas de cada um desses, quando encarnados. Protetores serenos e amorosos e obsessores cruéis, alguns horrorosos, e portando aparelhos estranhos para a dominação dos encarnados, levando-os a praticarem o mal. Fomos encaminhados para a sala ao lado, onde ficamos extasiados com a quantidade de máquinas engenhocas e também invenções inacabadas. Desde o mais simples aparelho eletrodoméstico à complicada nave espacial terrena, passando por carroças, carros, caminhões, aviões, helicópteros, trens, vapor, bala e elétrico, metrôs, navios e submarinos, rádios com suas válvulas enormes, toca-discos, gravadores, enormes telefones com e sem fio, DVDs, CDs, fitas cassetes, filmadoras, até chegar ao famoso e necessário computador, mais o telefone celular, com todo o seu aparato tecnológico. Rimos bastante dos primeiros computadores que ocupavam uma sala inteira e tinha que ser fechada e ainda observada a temperatura ambiente. Tudo muito bem organizado, com os nomes de seus inventores e as datas de início e conclusão da criação. Num compartimento dentro desse mesmo salão, encontramos máquinas no campo da ciência médica, humana e animal, odontológica, laboratorial e hospitalar. Muitas e variadas invenções, incluindo estetoscópios, microscópios, macas, luzes e instrumentos cirúrgicos. Em outro compartimento, vimos o setor de armas, das mais variadas espécies, desde o tacape, passando por arco e flecha, catapultas, lanças, espadas, garruchas, rifles, metralhadoras, tanques de guerra, granadas, vários tipos de explosivo, até chegar à famigerada bomba nuclear. Percebi que os outros ambientes desse setor são bem iluminados, porém nesses das armas, a luminosidade era opaca e um pouco sinistra. Muito bem arquitetado, perguntei para mim mesma. Haverá tempos em que não mais existirão armas? Respondi para mim mesma. Sim, quando aprendemos a trocar o armai-vos pelo amai-vos. Armar, não. Amar, sim. Entramos no setor das religiões e seus absurdos, envolvendo a fé dos fiéis, Vaticano e o fatídico catolicismo com suas guerras santas e inquisição, hinduístas, budistas, jainistas, muçulmanos, agnósticos, espíritas e, por fim, e não menos importante, o movimento dos crentes através de Lutero e o protestantismo. Todos eles tendo como justificativa as leis de Jeová, Maomé, Justiniano, Constantino, Krishna, Shiva, Ganesha, Lutero, Allan Kardec e outros, envolvendo poder e manipulando a fé e o emocional dos incautos pagadores e vira-latas da fé. Sim, somos os manipulados da fé. Vira-latas da fé por quê? Ainda temos a certeza de que somos inferiores a esses seres e de que alguém cuida de nós. Então oramos, imploramos, pagamos e ajoelhamos perante as divindades pertinentes a essa ou aquela outra religião ou seita. Pedimos pelos nossos filhos e parentes amados, esquecidos que são eles, os deuses, que programam as guerras, feminicídios, infanticídios, estupros, corrupções e mais horrorosos acontecimentos do planeta Terra. Ninguém escapa à lei implacável do Sansara. Já ouviram falar nas famosas frases? Um dia da caça, outro do caçador?
Lei de causa e efeito. Plantou tem que colher. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, é isso mesmo. Se o Sansara, Matrix, programa quem será a próxima vítima, também programa quem será o próximo algoz. É aí que entram os algozes da humanidade. Hitler, Gengis Khan e outros tantos. O estuprador de hoje será o estuprado de amanhã. E assim a roda gira e gira sem parar. Todos esses grandes algozes da humanidade são programados e enviados como exército do Senhor Javé e outros mais exércitos de outros poderosos, sejam do Olimpo ou do famoso Bhagavad Gita da cultura indiana. Qualquer ladrão, corrupto, assassino, estuprador, misógino, preconceituoso, machista, violento, guerreiro, feminicida, infanticida, matricida, exterminadores de vida são dirigidos pela roda da Sansara, roda da vingança. De novo vou explicar, para que haja a lei de causa e efeito. Alguém tem que fazer cumprir. E esse alguém que fez cumprir a lei volta como vítima. É mole? Entender uma M dessas? Desculpa, gente, mas é muito louco. Minha cabeça parece que vai explodir. Nos dias de hoje, Hitler está exilado no planeta Plutão, protegido e assessorado de perto por nada mais, nada menos que Mahatma Gandhi. Por quê? Para quê? Qual o intuito disso? Enquanto nossas criancinhas não têm o ser evoluído desse para retirá-los da garra do estuprador, Gandhi protege o maior dos assassinos, preocupado com as vibrações deletérias em cima dele. Tem dó, né? Que fanfarrice. Que hipocrisia. Que loucura é essa? Ajuda-se o algoz e despreza-se a vítima. Conhece a expressão cortar o mal pela raiz? Enviam seus lacaios para cortar a raiz do mal, usando pobres e incautas criaturas que, movidos por uma energia eletromagnética e mais seus pendores para o mal, são dirigidos pelo ímã que os atrai. Difícil resistir a essa força desses exércitos das trevas e da luz. A maioria dos algozes, quando presos, poucas as vezes, relatam que uma voz ou uma força os conduzem a fazerem o mal encetado. Tenho imensa pena dos violentados e dos violentadores, próximos violentados. É ridículo e real, é violento e traumático. Tenho certeza de que a maioria vai parar de ler esse pequeno livro. Vão chamar-me de louca e inconsequente e dizerem que é tudo criação da minha mente doente. Jean Valjean teve 2 infartos e quase desencarnou por trazer as podridões de Javé e seus asseclas. Eu, porém, trago a sujeira e a podridão da luz dominante da Matrix. Quando tudo isso começou há anos atrás, tive várias vezes o ímpeto de suicidar por causa de cenas horripilantes de violentação de crianças que meu anjo da guarda me mostrou. Só não concretizei por ter estudado muito a doutrina espírita e ter aprendido com Allan Kardec e os espíritos que a alma não morre e quem suicida continua vivendo o drama de sempre. Aquele espírito com voz mansa e serena que lhe atende no centro espírita através de seu pastor e na igreja católica, no terreiro de Umbanda, Quimbanda ou Candomblé, são os mesmos que estão de olho no seu filho, neto ou parente, como alimento de suas fomes e também são cosméticos para mantê-los joviais. Pergunta: alguém já teve a visão de um espírito guardião? Anjos, mestres ascensos, pretos velhos, exus, caboclos, pombagira, médicos espirituais com cara de velho, capengando, doente ou morrendo? Não, é claro que não. Você sabia que todos são novinhos e sem nenhuma ruga? Não adoecem nem morrem? Por quê? Como se dá essa metamorfose? Os deuses do Olimpo têm bilhões de anos e não se fala em uma ruga. Todos se apresentam com aspectos de adolescente. Como? Por quê? O que os rejuvenesce? Pense, raciocine, investigue. Está na internet. Procure por adrenocromo. Estude sobre energia infantil. Pesquise sobre carbono. Procure sobre aminoácidos e proteínas que somente nossos corpos físicos têm. Eles não têm e retiram de quem tem. Quem aí tem medo do cemitério? Quem tem pavor de velórios ou enterros? Os cemitérios ficam abarrotados de sugadores das últimas energias do corpo do morto. Hospitais também, sabiam? Pergunta: você já ouviu falar do fogo fato? Pesquise e se instrua. Raciocine por que eles vivem milhões de anos e o nosso corpo só 80, 100 anos no máximo? Por quê? Não venham me dizer que a matéria perece mais cedo. Se assim fora, Matusalém, Noé, Abraão e mais outros antigos patriarcas não teriam vivido tanto tempo, 600, 900 e até mais anos, e numa época sem medicina, hospitais e remédios. Desencarnamos mais cedo para reencarnarmos renovados de energia, acima de escritas para alimentos saudáveis. Caso vocês me perguntem: Regina, vivemos numa prisão ou numa granja? Respondo que sim, sem sombra de dúvida.
numa grande prisão. Somos alimentos que sustentam os anjos, arcanjos não, pois são robôs computadorizados e insensíveis. Deuses do Olimpo, mestres ascensos, pretos velhos e toda a hierarquia abaixo. Quer saber mais? Não confio mais em anjos da guarda, mentores e guias. Vocês já viram que Exu hoje em dia se chama guardião? E os orixás que tapam a cara do médium, rodopiam, se embriagam, fumam, dão umas voltas no terreiro e vão embora, sem nada fazerem. O que é isso? Pensem antes de se entregarem às entidades enganadoras. Falei e agora sei que vou levar surras e mais surras em meu corpo fraco, desidratado e cansado de tanto apanhar. Esse povo lá de cima e os de baixo também batem mesmo no nosso lombo de cavalos, éguas, burros, burras, mulas, babalorixás, pais de santo, máquinas e aparelhos mediúnicos. Sim, são esses os nomes que eles nos chamam. Dentre todos esses apelidos que eles, lá do alto, colocam, nenhum deles nos chamam de humanos, amorosos, maternais, caridosos, colaboradores, financiadores, trabalhadores, diretores, sustentadores, etc. Quer escutar uma verdade? Desde que essas nefastas revelações começaram, emagreci horrores, 48 para 36 quilos. Não mais dou risada, não canto e nem danço como antes. Minha mente parece estar trafegando num 8 sem fim. Como dizia minha avó, é uma latomia sem parar. Minha família me olha de esgueira e meus amigos se afastaram. Quase não durmo e não tenho vontade de alimentar. Sou acordado a noite inteira aos sobressaltos com visões horripilantes de violências infantis e outras maldades mais. Entrei em depressão que culminou em síndrome do pânico. Meus filhos já me levaram a 3 psiquiatras que me receitaram medicamentos para esquizofrenia. É claro que não tomei e não tomo. Após anos de torturas mentais, venho melhorando por mim mesma e a certeza de que na hora certa Jesus vem. Meu único médico é Jesus. Meu único remédio é a fortaleza que tem em meu interior. Meu único destino é a Nova Jerusalém. Não que alguém vá me levar. Vou com minhas próprias forças e energias. Conheço a cidade, sei onde fica e já a visitei várias vezes. Tenho até outro mantra para me ligar na cidade luz de Jesus. Irei para Nova Jerusalém e vou trabalhar no bem. Simples assim. Vem comigo que te ensino o caminho. Em seguida, vimos um setor diferente. Réplicas de catedrais e igrejas, templos, terreiros, tendas, sinagogas e mesquitas. Alguns simplesinhos, outros em estilo médio, enquanto outros tantos suntuosos e luxuosos. Verdadeiros palácios pomposos e exuberantes. Peças em ouro, prata e pedrarias. Móveis de madeira de lei e dinheiro rolando a rodo. Carros luxuosos estacionados em vagas próprias. Catedrais luxuosas contendo o rico comércio de coisas chamadas santas. Imagens em gesso, barro, madeira, nichos e pinturas majestosas de santos. Medalhas, terços, velas, artefatos em cera representando a parte doente das pessoas, águas bentas, remédios, roupas com impressão gráfica dos santos, etc. Fiéis comprando tudo aquilo e adorando tudo aquilo, na vã esperança de alcançar a graça ali pedida aos santos. Ainda se cultua a compra do reino dos céus, indulgências através do cruel dízimo e ofertas. Alguns templos e tendas com seus exageros de velas, bebidas e comidas para ofertar às suas entidades gulosas que exigem frangos assados, farofas, bifes verdes, fígado bovino, canjiquinhas, canjicas, pipocas, balas doces, cachaças, vinhos, champanhes, uísques caros, roupas farfalhantes, turbantes, capas, saias rodadas, chapéus e ternos luxuosos, pedrarias em colares, mesas fartas e guloseimas com bolos, tortas caras, etc. Alguns têm seus altares para sacrifícios de sangue para os seus deuses, imolando animais e ou criancinhas, lembrando que Javé, Jeová, exigia gordura e vísceras queimadas para subir o cheiro até as suas narinas. O homem que se dizia Deus gostava também de muita cerveja. Está escrito tudo isso no Velho Testamento, sem esquecer que tem as hóstias que são o corpo de Jesus e o vinho que é o sangue de Cristo. Estultícia. Dando prosseguimento à nossa visita ao Museu de Nova Jerusalém, os jovens guias, Marina e Lucas, nos convidaram a uma forte reflexão.
O próximo setor do museu é cruel e apavorante. Cenas fortes que assustam e fazem chorar. Aconselhamos àqueles que não suportam torturas que eliminem esse setor de suas agendas. Alguém do grupo perguntou: pior do que a anterior? Ao que Lucas respondeu: muito, mas muito pior. 2 pessoas do grupo desistiram, alegando que estavam cansados e queriam relaxar um pouco, deixando essa visita para depois. Gente, só o nome da sala já assusta. Setor das torturas. Vocês não fazem ideia do que vimos lá dentro? Câmaras e mais câmaras de tortura das mais variadas possíveis. A primeira câmara que vimos era da Inquisição. Pessoas amarradas em cruzes, pessoas queimadas vivas, rodas com pessoas amarradas e rodando sem parar, ora de cabeça para baixo, ora para cima, até morrer. Fiquei imaginando como se processa a corrente sanguínea dessas pessoas. Dizem que os órgãos chegam a estourar internamente. Uma mesa onde se amarra a pessoa pelos braços e pelos pés, deitadas de costas, uma manivela vai puxando e os ossos vão quebrando. Horrível. Unhas e dentes arrancados, porões e calabouços fétidos e escuros. Pessoas amarradas por correntes nas paredes e, como não poderia faltar, as pressões psicológicas para renunciarem ao demônio e, é claro, os estupros dos mais violentos praticados pelos padres e bispos. Discursos e mais falatórios enaltecendo Deus e Jesus e insistindo nessa falácia do demônio. Eu me pergunto, quem é o demônio nessa hora? No setor à parte, torturas de guerra, torturas de revoluções e motins, desaparecimento de pessoas, sem ao menos notificar aos familiares, chutes e socos e atitudes devassas, maldades com marinheiros em alto mar. O setor da escravidão dos negros chega a dar enjoos e mal-estar, chibatas estalando, troncos com negros amarrados até a morte por fome e hemorragias devido às chicotadas nas costas. Senhores e senhoras de escravos, com suas pompas e maldades, dando as ordens para surras e castigos dos mais horrendos possíveis. Fazendas com suas plantações de café, cana-de-açúcar e outros. Aqueles pobres negros trabalhando de sol a sol, sem descanso, sem alimentação e sem água. Um horror. Vimos estarrecidos também os presídios abarrotados de detentos, sofrendo os maus tratos de cárceres brutais e diretores completamente enlouquecidos em seu poder sobre a vítima humana. Sem contar que alguns detentos também exerciam suas autoridades de mandantes uns aos outros, com brigas e mortes horrendas. Falta de higiene, bem como alimentação e água. Celas tão abarrotadas de homens que não tinham como se deitar, dormiam em pé e assustados, com medo de serem importunados por alguém ou de esbarrarem outrem e serem mal entendidos. Torturante demais. A seguir, vimos um compartimento em que crianças, de todas as idades, eram deitadas em macas e estupradas por homens que mais pareciam bestas feras do que humanos. Essas, além de estupradas, eram espancadas até a morte por sufocamentos ou hemorragias internas. Aliás, vocês sabiam que a cada minuto 2.000 crianças são barbaramente estupradas no mundo? Num subterrâneo sujo, escuro e úmido, vimos crianças de todas as idades, encarceradas, famintas e sedentas, aguardando a sua vez para passarem pelo sacrifício. Uma pessoa do nosso grupo vomitou enquanto todos chorávamos. Vários saíram correndo de lá e foram embora. Inimaginável. Tem alguém assustado com esse relato do Museu da Tortura em Nova Jerusalém? É só procurar na internet o caso recente, 27/11/2024. Sean Combs, mais conhecido como P. Diddy, e seus bacanais com crianças envolvendo famosos e ricaços. E o escândalo de um famoso país do norte que manteve crianças e adolescentes num subterrâneo. Quando tiraram as crianças e jovens, estavam todos desidratados e famintos. Tem também aquele outro caso das criancinhas presas em jaulas por serem filhos de porto-riquenhos e mexicanos. Elas desapareceram e ninguém fala do paradeiro delas. E as milhares e milhares de crianças desaparecidas no mundo todo, sem que ninguém fique sabendo de algum vestígio desse sequestro, nem mesmo a polícia? E as crianças, jovens, idosos, doentes em hospitais, que são mortos nos bombardeios contra a faixa de Gaza? E o João de Deus? E muitos outros Joãos de Deus por aí que, por ora, não me lembro dos nomes. E os famosos casos de médicos que sedam mulheres e fazem o que querem com as mesmas em suas clínicas, consultórios e até mesmo em hospitais. E a quantidade de assassinatos na polícia e outros setores mais. E a mortalidade por milhares de abortos.
E as abduções feitas pelos cruéis ETs para seus maldosos experimentos retirados de DNA. Descem no planeta Terra, sequestram, judiam, exploram, furam, retiram o que querem e sugam sangue e energia que nem vampiros. Como disse Jesus em sua carta de Cristo, de número 7, o estupro é crime cruel e hediondo. Observação. Além das cenas, vimos homens e mulheres desumanos e cruéis, ditadores, reis, escravagistas, padres, bispos, cardeais, papas, pastores, pais de santo, médicos, cientistas, policiais das mais baixas e altas patentes, cuidadores, professores, babás, vizinhos, pais, avós, governantes, famosos políticos, etc. Onde estiverem os cadáveres, ali se ajuntarão as águias. Jesus. Estávamos apavorados e chorando muito, quando fomos encaminhados para o último setor do museu. Pareceu-me que foi de propósito, após o choque do museu de torturas. Respiramos aliviados em ver tanta beleza, mansuetude, alegria e felicidade. Logo na entrada, deparamos com uma perfeita imagem holográfica de Jesus com muitas faces. Vimos Jesus negro, Jesus branco, Jesus vermelho, amarelo, oriental, ocidental, baixo e alto. Na medida que olhávamos a fisionomia, raça, cor, roupas e tamanho, tudo mudava. Muito bem arquitetado, provando-nos que o mestre dos mestres é para todos os terráqueos, apesar do imenso respeito que tem por Buda, Lao Tse, Confúcio, Maomé, Sócrates e outros respeitados mestres mais. Fiquei extasiado e não queria mais sair dali. Vale aqui explicar que ele podia mudar todo o corpo, fisionomia e vestuário. Porém, o olhar, valha-me Deus, aquele olhar é inesquecível, emana, irradia o puro amor. Esse último setor era um enorme salão dividido ao meio por uma divisória. Na primeira sala, vimos toda a passagem de Jesus pelo planeta Terra, seus ensinamentos, curas e inúmeros prodígios. Tudo holográfico, como explicamos anteriormente. Lindíssimo ver Jesus no alto do monte, pregando o sermão da montanha, curando cegos e fazendo coxos e aleijados andarem. Muito belo também a entrada triunfal dele em Jerusalém no lombo de burrinho. Chorei copiosamente de emoção. Era como se estivéssemos lá na Palestina em carne e osso. Andando no meio de nós, convivemos com os 12 apóstolos e vários de seus discípulos. Tudo em projeção holográfica. Na outra parte da divisória, nada mais nada menos do que uma maquete maravilhosa da cidade Nova Jerusalém. Com seu imponente muro, seu imenso prédio de 12 andares, contendo todos os detalhes, desde a entrada até o último andar. E a cidade? Ah, a cidade! Nunca pensei que pudesse ver tanta perfeição em arquitetura, misturada com beleza, encanto e modernidade. Sem contar a beleza das matas, rio, árvore da vida, jardins, parque, flora e fauna em perfeita harmonia. No centro de tudo isso, quarteirões, cada um apresentando uma suave cor, com suas casas românticas e belas. Aguardem o item Cidade Nova Jerusalém.